Fala galera, vamos com mais análise para amanhã, dia 17 de janeiro, quarta-feira. Amanhã começa o Campeonato Paulista, amanhã tem Corinthians e Ponte amanhã. Tem o Santos jogando em Lins contra o Linense. Eu vou esperar para ver o Corinthians. Teve três perdas grandes, né? Perdeu o Jô, perdeu o Guilherme Arana e teve a chegada do Sheik. São três desfalques horrorosos para o Corinthians. O Santos perdeu o Lucas Lima, Palmeiras, perdeu o Ricardo Oliveira pro Atlético Mineiro. Chegou o Jair Ventura, uma aposta também no treinador jovem. Eu vou esperar algumas rodadas aí para apostar no Campeonato Paulista. Vamos lá, pela primeira divisão do Chipre, tem um jogão, cara, o Apollon Limassol contra o Omonia. Um jogão pelo seguinte motivo: os dois times fazem muitos gols, estão bem classificados na tabela. O Apollon é o quarto, tem 2 jogos a menos, tá? Um ou são 2 pontos do líder só. Se ele ganhar esses 2 jogos que ele tem a menos, ele abre 11 pontos do Omonia. São 9 jogos em casa, são 7 vitórias, 2 empates, invicto em casa o time do Apollon. Limassol que chama o time, né? O time do Limassol tá com invicto em casa. Ele marcou 30 gols em 9 jogos, cara. São quase 3 gols e meio marcados de média em casa o time do Limassol. Ele sofreu 6 gols só, é bem menos de 1 de média. Nos últimos 5 jogos em casa são 3 vitórias, 2 empates. Ele vem de 2 empates, um empate contra o terceiro colocado, um empate contra o quinto colocado, e 3 vitórias, uma vitória contra o 11º, contra o oitavo, e uma vitória boa de 3-0 contra o Lanterna, o Acnas. Contra o Omonia, que está em sexto lugar, tá bem também. No Campeonato do Chipre só tem 10 times, só tem 10 equipes. Jogando fora de casa ele não é ruim, ele tem 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Ele é muito irregular, esse time do Omonia. Ele marca tantos gols de média quanto sofre jogando fora de casa. São 3 vitórias fora de casa, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Ele vem de 2 vitórias, uma sobre o 11º, que o Limassol ganhou de 5-0. Uma vitória sobre o 9º colocado. Ele empatou em 2-2 com o Acnas, que o Apollon atropelou. Teve uma derrota pesada de 5-0 pro AEK, Larnaca, e perdeu de 1-2 para o 7º colocado. Ganhou de 2-1, jogando fora de casa para o 7º colocado. Ele ganhou fora de casa, mas ele também ganhou do 11º, do 9º. Eu falei que são 10 no Campeonato Cipriano, não pode ser, né? São 12, se ele perdeu pro 11º. Os dois times marcam muitos gols. O Apollon, em 7 dos últimos 10 jogos, isso contando fora e em casa, ele não sofreu gols. Ele passou 7 jogos de 10 sem sofrer gols. E só não marcou gol em 2 jogos. Ele marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos do Apollon. Em 4 dos últimos 10 foram acima de 2,5 gols. Tá vendo aqui um 5-0, um 6-0, um 3-0. Dependendo do adversário, fazer muitos gols no Apollon não acontece. Por isso que só 4 de 10 acima de 2,5. Contra um Omonia, que passou 3 dos últimos 10 sem sofrer. Ele sofreu gol nos últimos 7 de 10 jogos. 2 de 10 sem marcar. Ele marcou gol nos últimos 8 jogos de 10. E em 9 de 10 jogos do Omonia, aconteceram mais de 2,5 gols. Isso porque ele marca muitos gols, mas ele também concede muitos gols para os seus adversários. Frente a frente, os últimos confrontos são 3 vitórias do Apollon Limassol, 1 derrota e 1 empate. 4 dos últimos 5 jogos entre eles acima de 2,5. Deixou de marcar poucas vezes, só 2 vezes em 10. Os dois times marcam muitos gols. Muitos jogos do Omonia acabaram acima de 2,5. Frente a frente entre eles, muitos gols também. Tá pagando 1,51 a vitória do Apollon Limassol. Se você não sentir firmeza no Apollon ganhando, você pode jogar acima de 2,5 esse jogo. Se cercar também com caso empate aqui o Apollon, a cotação fica legal também. Eu vou de vitória do Apollon em casa, ou um jogo acima de 2,5. E eu vou cravar um 3-2 para o Apollon Limassol esse jogo às 4 horas da tarde em Brasília. Eu vou parar de colocar negócio de Brasília, eu tô em Recife, eu vou colocar o horário de Brasília. Eu sou de Brasília que se adapte. O segundo jogo é pela Copa da Turquia. Foi demais. Pela Copa da Turquia, o Başakşehir contra o Giresunspor. O jogo de ida, galera, foi 3-1 pro Giresunspor. O Giresunspor é de uma divisão abaixo. Eu não coloquei a classificação dos dois aqui, porque esse aqui é da segunda divisão, esse aqui joga a primeira divisão. Nos últimos 10 jogos do Başakşehir, são 8 vitórias e 2 derrotas. Ele marcou 22 gols, em 10 jogos são 2 gols e 20 marcados de média em casa. Não, isso aqui é contando casa e fora, tá? Não é só jogando em casa. Aqui são jogos em casa. Jogando em casa e fora de casa, os últimos 10 jogos são 8 vitórias, 2 derrotas. Marcou 22 gols, mais de 2 gols de média marcado, com menos de 1 gol de média sofrido. Os últimos 5 jogos em casa do Başakşehir, em casa, são 5 vitórias.
e marcando muitos gols, né? 4-0, 4-1, 4-1 e 2-1-0 aqui. 6 dos últimos 10 jogos do Başakşehir aconteceram mais de 2 gols e meio, 60% dos jogos. Contra o Giresunspor, que acho que é o oitavo eles chamam Liga 1, que é a segunda divisão turca. Nos últimos 10 jogos são 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Marca também, o Başakşehir tem mais de 2 gols de média, tem 2 gols de média o Giresunspor, sofre um pouquinho mais de 1 gol de média por jogo. Nos últimos, eu só achei 4 jogos do Giresunspor fora de casa, os últimos 4 é uma vitória, ele vem dessa vitória de 2-1 e 3 empates. Com muitos gols também, os jogos, né? 3 de 4 acima de 2,5. 7 dos últimos 10 jogos do Giresunspor foram acima de 2,5. O jogo de ida teve muitos gols, o Başakşehir é favorito, é de uma divisão melhor, tecnicamente é melhor. Tem uma campanha excelente em casa, vai ter que jogar para cima, vai ter que sair para o jogo. O Giresunspor tem tradicionalmente, em média, muitos gols marcados, também não vai ficar recuado defendendo esse placar. Se o Başakşehir fizer 1-0, o Giresunspor vai ter que sair para o jogo. Tá pagando 1,57 esse jogo, a vitória do Başakşehir. Eu vou também, ou vitória do Başakşehir em casa, ou então um jogo acima de 2,5. Eu vou cravar 3-1 pela volta. O segundo jogo da Copa da Turquia, entre Başakşehir e Giresunspor, às 13 horas em Brasília. E o último jogo das análises, é um jogo difícil, é um jogo legal. Estão voltando os campeonatos, né, galera? Tá? O campeonato italiano vai voltar da pausa de inverno, o alemão voltou devagarzinho, vão dar um break às Copas da Inglaterra, da Espanha. Mas vamos lá, jogo de Copa, pela Copa do Rei. O Valência, esse aqui é jogo único. O Valência contra o Alavés. O Valência, isso aqui eles disputam a mesma divisão do Campeonato Espanhol. O Valência é o terceiro, tá voando o Valência, atrás só de Atlético de Madrid e Barcelona, na frente do Real Madrid, Sevilha. Ele tem 7 vitórias jogando no Mestalla, o estádio do Valência, o novo Mestalla. São 7 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Ele sofreu 21 gols, ele marcou 21 gols nesses 10 jogos, 2,10 gols marcados de média jogando no Mestalla, o Valência. Sofreu só 6 gols em 10 jogos, 0,6 de média sofrido. Os últimos 5 jogos em casa são 4 vitórias, só 1 derrota. Um 4-0, 2-1, 1-0. 4 dos 5 jogos do Valência acima de 2,5. Contra um Alavés, que é o 17º colocado do espanhol. Deu uma recuperada aí, ganhou do Girona na última fase da Copa. Jogando fora de casa, cara, ele não é grande coisa. São 2 vitórias só, não empatou nenhuma vez, perdeu 7 vezes. Ele marcou 6 gols em 9 jogos, menos de 1 gol de média, com 1,5 gols sofrido. Ele tá, se eu não me engano, eu tenho certeza que o Valência, ele só perdeu um jogo dos últimos 4 pela Copa. Pela Copa ele tá bem. Acho que não, minto, ele sofreu só 1 gol nos últimos 4 jogos pela Copa. Na Copa ele tá bem, no Campeonato Espanhol é que ele não tá fazendo a grande campanha, mas o Valência tá voando. São 2 vitórias e 2 derrotas nos últimos 4 jogos do Alavés fora de casa. Ele vem de uma derrota de 2-0. As 2 vitórias também com muitos gols, né? Deixando o adversário marcar em casa, marcando 3 gols. Frente a frente entre eles, aconteceram 15 jogos na história. São 9 vitórias do Valência, que leva vantagem, com 3 empates e 3 derrotas. A derrota faz 5 jogos, um 2-1. Ele vem de uma vitória de 2-1, 2 vitórias por 3-0. Toma poucos gols do Alavés, historicamente, o Valência. O Valência tem o goleiro brasileiro, Neto. Tem um zagueiro bom, aquele Gabriel Paulista. Tem Parejo no meio campo, deu uma assistência para o Zaza, o italiano, centroavante, também é bom de bola no último jogo fazer um gol. Eu gosto desse time do Valência, cara, é rápido esse time do Valência, eu gosto. Eu vou cravar a vitória do Valência pagando 1,30, eu vou de 2-1 placar para esse jogo. Se vocês fizerem uma multiplazinha, galera, com aqueles 2 de 1,50, com esse aqui de 1,30, essa rodadinha, essa múltipla tripla aqui, tá pagando um valor legal. Quiser cercar algum jogo, jogar acima de 2,5, cercar o Valência, cercar alguém. Beleza, galera? São essas análises para amanhã. Se curtiram, se inscreve aí, tem vídeo todo dia. Um abraço, boa sorte para nós.